nasceu herdeira, mas herdou algo muito mais poderoso. As consequências das próprias escolhas. Ela saiu da periferia de Alagoas, enfrentou um superendividamento, uma crise existencial, a dor de se sentir presa num local, mas ela decidiu quebrar esse ciclo. Hoje, ela é milionária, neurocientista, economista comportamental e lidera um movimento que diz: quanto mais mulheres ricas no mundo, melhor. Eu recebo essa riqueza também, Ítala dos Anjos. Ítala, eu recebo essa profecia. Amém. Amém. Profetizo sobre sua vida. Eu profetizo. Muitos milhões, tudo que você quiser, para você também ser você já é, né? Uma grande referência para nós mulheres, mas com dinheiro eu tenho certeza que fica cada vez melhor, você alcança muito mais mulheres. Eu vi que seu olhinho deu uma brilhadinha ali quando eu comecei a falar de você. Dá um orgulho de a gente ver a nossa própria história, não dá? Ítala? Da onde a gente saiu. Eu também sou nortista de Belém do Pará. Então, assim, quando a gente vê quem a gente inspira e onde a nossa história chegou, dá um orgulho, não dá? Dá. De ser improvável e a gente ir contra as probabilidades, contra as estatísticas, dizer, poxa, tem muito do dedo de papai do céu e dizer, poxa, valeu, cara. E também a nossa parte, né? As nossas escolhas. Tô vendo seu olho também marejando, linda. Quando eu recebo alguém como você, também com essa história linda, eu vejo que é possível e tem tantas mulheres acompanhando a gente que não acreditam, né? E o meu público é muito feminino e a gente sofre tanto todos os dias com pessoas que falam: você não vai conseguir, você não vai dar certo. Quem é você? Quem é você pra pensar nisso? E assim, eu lembro que a primeira vez quando eu falei pra alguém que eu queria apresentar um jornal nacional, né? E as pessoas falavam assim: você acha, menina? Imagina. E desde o meu freela, quando eu entrei no SBT a primeira vez, eu olhei pro estúdio e profetizei: um dia eu vou estar ali. Amém. Um dia eu vou estar ali. Gente, a nossa palavra tem muito poder. Muito. Com você foi algo parecido? Me conta um pouquinho da tua história. Algumas partes sim, algumas partes não. No começo, eu não queria ficar milionária, a minha ideia nunca foi essa. Eu só queria ter dignidade, menina. Eu só queria ter o básico. Uma vida melhor. Então, assim, eu fui primeiro servidora pública. Eu me transformei, eu fui passar no concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas, porque eu queria dinheiro. Então, aos 18 anos, eu queria poder ter o meu salário para ter um mínimo ali. Era aquela coisa, vou fazer um concurso para ter uma vida estável. Exato. Então, foi a porta mais rápida. O meu sonho era ser policial federal. Eu disse, cara, já sendo aqui policial militar, eu já vou estar treinando, eu já vou estar no meio, eu vou estar aprendendo. Ótimo. E aí, eu passei pro concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Dali, eu comecei, só que junto com o dinheiro, algo crônico no país, eu não tive educação financeira, muito pelo contrário, eu aprendi com bons exemplos, maus exemplos, mas muito mais com os maus exemplos. E aí eu fui me tornando endividada. Recebi o primeiro cartão de crédito junto com o primeiro salário, com o primeiro consignado, com o primeiro cheque especial. E aí eu disse, interessante, tudo isso aqui é meu? Vamos usar. Por quê? O emergente, ele quer o quê, Márcia? Ele quer parecer rico. Não, ele quer gastar. Ele quer gastar. Ele quer ter acesso ao que ele nunca teve. Sim. Então, eu também queria acessar aqueles bens de consumo que a sociedade pintava como algo maravilhoso. E assim eu fui. Além de que, uma menina com autoestima fragilizada, eu queria ser amada, eu queria pertencer a grupos, a pessoas. Enfim, eu estudei em escola com bolsa de estudos. Então, todo mundo era mais rico que eu. E você era bolsista? Eu era bolsista. Então, qual era a sensação? Agora que eu tinha algum dinheiro, porque era um salário mínimo, algum dinheiro, o que eu vou fazer? Eu quero ter aquelas coisinhas que eu não tive na escola. E foi essa sequência. Quanto você chegou a dever, Ítala? Na época, ali em 2014, estava em 150 mil. Hoje, se a gente for fazer uma projeção, dá quase uns 400 mil ali na pessoa física. Meu Deus! Virou uma bola de neve? Virou uma bola de neve. Como você fez primeiro para quitar isso? Fui negociando, fui fazendo um plano, reduzi o meu custo de vida. Então, foi na época que eu fui para a Polícia Federal. E aí, o meu salário dobrou, mas dobrou também a margem consignável. Então, teve um tempo ali que eu ainda fiquei, permaneci nas dívidas, porque eu achava no começo, como qualquer pessoa, que era só fazer mais dinheiro. E aí, isso se provou que não. Na sequência, eu fui reduzindo meu padrão de consumo, meu padrão de vida. Então, eu fui morar numa casa super pequenininha, que não tinha laje, alugada. Passei um tempão sem móveis em casa, assim. Eu tinha uma banquetinha de plástico e não tinha TV, não tinha rack, não tinha sofá, não tinha nada. Tinha uma geladeira, o básico, para viver mesmo, assim. Um fogão que não era nem elétrico.
E ali eu passei uns bons meses, fui renegociando as dívidas, fui pagando. Com um ano estava quitado tudo. Então, E só com o salário da Polícia Federal. Só, nessa época só. Então, Fazia gente, muito extra, mas só o salário da Polícia gente, é Federal. possível, né? É, total. Então, primeiro reduz todo o custo de vida. Vamos lá, a galera que tá endividada, Não, primeiro negocia. negocia, tira os juros. E às vezes nem vai ser isso. Às vezes você vai passar um tempo sem pagar, eu já estava com o nome sujo, ficarei. Então você passa um tempo sem pagar, que aí os bancos começam a dar propostas melhores, né? Então assim eu fui negociando até que, em paralelo, fui reduzindo o meu padrão de consumo, fui me reeducando financeiramente. Porque, na verdade, não era que o padrão de consumo eu estava reduzindo ao extremo para viver uma vida super fugral. Não era essa a questão. Eu era consumista, era um excesso. Perfeito. Então, eu fui reeducando. Tá, então pra quem tá assistindo a gente, o primeiro passo pra sair do endividamento também é mudar a cabeça. Total. E esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Qualquer mudança de vida começa na cabeça. Porque você tinha uma coisa, era por impulso, era pra suprir necessidades interiores? Era. Muita terapia, né? Que a gente tem que fazer. Você acha Os que o traumas povo da compra pobreza. por quê? Quais são os motivos? Milhares. São todos emocionais. O dinheiro é completamente emocional. Hoje a economia comportamental prova isso. A economia antes dizia que o homem era racional, né? O homos econômicos. Então, era previsivelmente racional. E aí a economia comportamental vem junto com a psicologia do dinheiro, trazendo que é completamente irracional. Então, Você a compra o economia- prazer, né? Não só o prazer. Você compra milhares de coisas, mas você compra emoções. Isso é fato. Assim como a gente muitas vezes come emoções. Então Até é entrar um nesse vício equilíbrio. também. Com certeza. O consumismo, o excesso é um vício. Como é que você percebe que você tá viciada nisso? Dopamina, a briga de prazer e culpa. Então, eu compro, eu vou pra sentir um prazer, sinto o prazer, na sequência eu sinto a culpa. É muito parecido com um vício em qualquer outra substância, né? Nossa, e aí realmente a sua vida foi se transformando depois que você se reeducou. Isso, com certeza absoluta. A minha vida mudou completamente. Depois que eu conheci a terapia e a educação financeira, eu digo que salvou a minha vida, assim. Eu não seria ninguém se isso aqui não tivesse me encontrado. Se eu não tivesse ido, né, também em busca. Teve um momento chave que você viu, gente, eu não consigo mais. Eu preciso mudar. Eu me lembro muito, assim, da cena muito icônica. Eu passei na Polícia Federal, passei um tempo morando em hotel, porque ainda não tinha achado uma casa pra morar. E aí, eu me recordo de pensar, cara, os meus pais, eles recebem um salário menor que o meu sozinha, sem um gato, um papagaio pra dar água. E eles vivem com dignidade e nunca se endividaram. O meu pai, né? Então você tinha uma boa estrutura familiar nesse caso, por exemplo. Não foi uma herança ruim de alguém que vivia... Sim. A minha mãe tinha um padrão mais consumista, assim, de esconder compras do meu pai. Uma coisa muito que hoje ainda eu vejo muitas mulheres aceitando isso como meme, achando engraçadinho. Então, pegar dinheiro escondido, pegar cartão escondido, fazer compra escondido. Então, isso eu aprendi um pouco com a minha mãe e a minha avó. Então, foi um padrão um pouco espelhado. O meu pai, ele acabava suportando ali as finanças da casa. E a cena que você falou que ia contar? E aí, a cena... Tô eu, assim que eu me mudei pra essa casa, e pensando, né, com a dívida, e pensando, cara, como assim, né? Meu pai com um salário menor que o meu, com a minha mãe, eles dão conta, criaram 2 filhas, e deram conta. E agora? E aí, eu liguei pro meu pai, disse, pai, o que você faz? E aí, ele tem todo o jeito dele, coitado. Disse, ó, eu faço essa planilha aqui, me mandou uma planilha básica, não tinha nada a planilha. Era receita e despesa, só isso. E... Minha filha, você tem que viver dentro das suas condições e ir planejando o que você vai realizar. Não adiantou muita coisa. Tentei seguir a planilha, tentei continuar lá no caderninho, não deu certo. Eu fui estudar mesmo. Eu fui pegando, na época isso era 2014, então não tinha curso, não tinha essas coisas na internet. Eu morava na fronteira com o Paraguai. Então eu fui lendo livros, fui pegando coisas avulsas, e aí eu usei do conhecimento que eu já tinha, que era metodológico, então como eu já era professora... pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, eu fui criando, encaixando as peças e criando o meu método. E aí deu certo. O método você colocou no ar em que ano? 2018.
Então, foi 4 anos de estudo, Sim. de trabalho. Autotransformação. Autotransformação. Eu nem queria isso. O meu plano era ser policial federal o resto da vida. E só sair da dívida. Só sair da dívida. E ter uma dignidade, ter Sim. uma reserva, ter Mas uma... depois você viu que isso era tão grande. Não, aí eu passei por assédio moral no trabalho. Entrei em depressão. E aí eu disse, não quero mais. Não quero mais, isso aqui não é o que eu quero. Eu também me desiludi muito com o serviço público, então eu sou bacharel em Direito, né? Então a primeira ideia era essa questão da justiça, de equalizar as coisas, levar a melhor qualidade de vida para a sociedade. Então eu fui muito por essa linha do direito. E quando eu cheguei na Polícia Federal, que eu vi que não funciona tão bem assim. Que aí eu me deparei com a questão de toda a infraestrutura jurídica brasileira e o sistema brasileiro da Polícia Federal, da Justiça. Disse, cara, não é isso aqui. Eu não tô sentindo que eu tô tendo um impacto real na sociedade. E aí eu me desiludi. Isso era 2015, quando eu comecei a fazer esse questionamento. Só que eu disse, não, é porque eu não tô dando aula, que eu amo. Aí eu me tornei professora, comecei a dar aula, né? Levei uma rasteira. Aí foi quando começaram os assédios morais. Foi dentro da polícia ou foi fora? Dentro. Por ser mulher? Também, mas não acho que essa foi a principal questão. Eu ouvia muitas piadinhas, mas essa não foi a principal questão. Eu acho. Nunca perguntei. Mas não acho que essa era a principal questão. Mas até pra você sair de um cargo público pra fazer uma virada, você precisa de planejamento. Uhum. Como foi esse planejamento Eu pra aumentei a minha reserva, então eu já tinha uma reserva financeira. Eu aumentei essa reserva para que ela tivesse 1 ano e 6 meses dos meus custos essenciais de vida. Mas eu fui também construindo a minha empresa antes de pedir para exonerar. Então, em 2018, foi uma amiga minha que estava super endividada também um casal de policiais federais. E eles disseram, Ítala, beleza, a gente tá vendo que você tá querendo sair da Polícia Federal, eu estava compartilhando isso com eles. E aí, eles disseram, ensina pra gente o que você já ensina no dia a dia, mas faz o que você fez na sua vida, na nossa vida. E aí eu disse, beleza, vocês vão ser meu cobaia, eu vou testar o meu método com vocês. Foi o meu maior case de sucesso, assim, eles saíram da dívida, investiram, acho que agora já deve ter atingido o primeiro 1 milhão também investido. E aí deu super certo, eu disse, beleza. Aí eu comecei a atender como consultora financeira. Não consultora, né, mas ali uma assessora, uma mentora, um planejamento. Comecei a fazer isso com outras colegas da Polícia Federal. Aí abri empresa, 2018, tudo bonitinho, nós éramos sócios acionistas, não éramos, tudo dentro da lei. Nunca tirei R$1 da empresa. Fui crescendo a empresa. Todo mundo na Polícia Federal sabia que eu estava em transição de carreira. Quando foi 2020, no meio da pandemia, aí a minha empresa já estava estabilizada, estruturada, eu já tinha uma clientela, eu já tinha uma marca no Instagram, eu já tinha um caixa super forte na empresa, na minha vida, eu disse, beleza, agora eu saio. Saí. E pra eles não foi, então, surpresa, porque você já vinha falando sobre isso. Todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. E a Na coragem verdade, de fazer isso? tudo assim? se reorganizou. Ó, Deus. Quando eu tava passando por um assédio moral, quando eu decretei, assim, eu disse, cara, eu vou sair, é isso, não dá mais, não é isso que vai fazer a minha vida ser legal. Quando eu decidi, aí eu tava em depressão, tava afastada já, tava tomando remédio, Márcia, não deu 1 mês. O chefe, que era o assediador, que tava assim, adoecendo a delegacia inteira, ele foi movido para outro lugar. Um outro chefe entrou, que era um amigo meu, conterrâneo de Maceió. Olha. Assim, uma pessoa super querida. E ele disse, cara, tô vendo tudo que você tá passando. Perdão por tudo que aconteceu. Quem perde aqui é a Polícia Federal. Vai com tudo. Fica aqui trabalhando, faz o teu. Ah, não tem mais nada pra fazer? Vai estudar, vai fazer o que você precisa fazer, tá tudo certo. Cara, aí a minha vida mudou. Foi assim, ó. E é engraçado como Deus vai organizando, né? Tirando as peças. E sem, às vezes, a gente fazer nada. Porque o teu caminho já tá escrito, né? É isso. Tava tudo escrito já. E aí, o primeiro curso que você lançou foi já na pandemia? Foi depois? 2019. Foi antes. Foi antes. E aí já foi lançando. E essa coisa das mulheres, quando veio? Porque você fazia muito mais amplo e depois nichou, sempre foi muito mulher? Sempre foi mulher. Antes da minha empresa, eu comecei a atender essa minha amiga e a gente criou um grupo no WhatsApp, existe até hoje. Eu e amigas, e aí eu disse, vocês só podem trazer amigas, só podem ser mulheres. Então, ali eu dava as minhas aulas, 1 vez por semana no WhatsApp, eu mandava um videozinho ali dentro do WhatsApp mesmo, ensinando pra elas alguma coisa sobre finanças, totalmente gratuito. E por que eu não queria homens? Eu trabalhava nas polícias antes, né? E eu sofria assédio por ser mulher, obviamente. E como
eram os algozes naquela cena ali, da época que eu tava passando na Polícia Federal, eram todos homens, eu não queria contato com homens. Então eu disse, cara, eu vou trabalhar só com mulheres. E foi assim. E aí foi virando. Foi virando, foi virando, foi virando. E você acha que hoje tem muito erro por parte da mulherada de se enfiar nessa história que tá muito enraizada da mulher consumista, da mulher que quer gastar do cartão do marido? Eu vejo muitos memes na internet assim. O que você acha disso? É histórico, né? Não é culpa nossa, assim, a mulher é consumista, é irresponsável. Cara, se a gente for pensar mesmo, a mulher teve paridade financeira em 1988 com a nossa Constituição. Muito, muito nova. Isso É a muito minha novo. idade. Eu nasci Vai em fazer 87, eu também. Pois é. Então, assim, é irracional a gente querer uma mudança societária, assim, de sociedade mesmo, num tão curto tempo. E sem dar aparato, a gente não tem na escola, nas escolas públicas, como grade curricular, educação financeira. Então, eu acho que eu acho não, tenho certeza, eu vejo uma dedicação, sabe, dessas mulheres. Só que, por enquanto, a maioria das mulheres, elas só compreenderam que elas podem ganhar o mercado de trabalho, mas esse resultado do mercado de trabalho, de ir montar sua carreira, de ter um impacto social, que é o dinheiro que retorna, elas querem delegar isso para qualquer outra pessoa. Menos para elas mesmas. Pois é. Eu vou te dizer que eu tenho essa dificuldade, viu, Ítala? Porque eu vi a minha vida de empreendedora se colocar na minha frente, mas, por exemplo, eu tive uma loja de pijama que foi online, que por 2, 3 anos deu muito certo. Eu fechei ela no final do ano passado, mas eu fechei justamente porque eu não consegui gerir financeiramente a empresa. Primeiro que eu dividia a minha vida profissional de jornalista com isso, e para mim ficava muito pesado. Eu não conseguia gerir as duas coisas, sem falar na maternidade, que eu tenho um filho pequeno, na minha casa, que eu tenho um marido. Para nós, eu sinto que nós já começamos 10 passos atrás do homem, porque a gente já tem muito mais coisas nas costas. Você sente a mesma coisa? Concordo. E é tão pesado pra mim. E aí, quando eu vejo as coisas assim, saindo do meu pratinho e o pratinho caindo, a minha terapeuta me ensinou isso. Deixa cair. Deixa cair. Você não é mais capaz? Faça as suas escolhas. Onde que tá te adoecendo? Fecha a loja. Não tá mais dando resultado? Fecha, depois você se reorganiza e volta, se tiver que voltar. Mas agora onde é que tá caindo? Então, assim, por que é tão pesado ainda, Ítala? Como é que você fala pra sua mulherada lá que se atende? São múltiplos papéis mesmo. Agora, eu não vejo uma liberdade feminina, de fato, sem uma liberdade financeira. Perfeito. Eu não sei como que é o teu relacionamento, mas eu já estive em um relacionamento, em um primeiro casamento, em que eu sofria violência patrimonial e psicológica, de certa forma, além de ter sido traída afetivamente e tudo mais. Então, assim, parte do meu endividamento foi parte do casamento. E eu vejo muitas mulheres, a gente vê assim, pessoas que você diz, cara, essa pessoa tem informação, tem recurso, tem tudo, famosas, que não saem de casamentos e estão muitas vezes presas porque não tem domínio financeiro. Mínimo. Tem mulher que nunca foi a um banco sozinha. Eu recebo alunas assim, que, cara, eu não sei nem o que é conta, eu não sei o que é cartão, eu só fui lá e assinei. E você diz, uau. Porque até se essa mulher tiver um relacionamento maravilhoso, estatisticamente, os homens partem mais cedo de vida, né? Então vão embora mais cedo. Imagina você, sei lá, com 70, 80 anos de idade, e aí se vê viúva, e você não sabe o valor da sua conta de luz, você não sabe onde é que tá uma conta, você não sabe onde é que tem um patrimônio de ninguém. Você não sabe gerir. Nada. Você é uma criança. Ou seja, você não consegue ter liberdade e responsabilidade com a sua própria vida. Exato. Então, assim, na tua empresa, dá para delegar o financeiro? Com certeza. Mas, na minha visão, toda empresária tem que saber minimamente avaliar um financeiro. Porque qual é o propósito de abrir uma empresa? É lucro, senão é uma ONG. E mesmo assim, uma ONG tem que ser gerida financeiramente porque o recurso passa por todos os setores. Então, você tem que saber o que está acontecendo. Minimamente. O principal erro, então, de uma empreendedora ainda é esse, porque eu vejo muitas mulheres começando que não sabem gerir o caixa. Sim. É? Sim. E não tem, né, escola de empreendedorismo que forme nessa parte. A minha formação, eu tenho uma formação. É muito mais para formar consultoras financeiras, mas tem muitas empresárias que fazem para ter visão
financeira do próprio negócio, que elas não têm noção de nada. Dá um exemplo pra mim. De nada, tipo, cara, eu não sei quanto que custa pro meu produto ser produzido. E aí tem mulher que tá pagando pra trabalhar. Literalmente. Porque ela acha que é só assim, não, se eu cobrei 50, mas o que eu comprei aqui de insumo é 30, tem lucro. Amor! Tem imposto, tem a equipe, tem energia, então tem tanta coisa, e fora isso, tem uma construção de caixa, tem o seu prolabore, e tem tanta coisa que tem gente que não tem essa mínima noção. Mas não tem noção de nada, desse nível. Eu já vi cursos, por exemplo, no Sebrae, no Senac, de graça na internet, eles têm cursos de gestão assim. Inclusive, eu fiz um para minha empresa para tentar, né, resgatar isso, mas eu falei, bom, agora eu não vou conseguir por mentalmente, né? Não estava pronta. Mas assim, existem, até no governo, coisas que te ensinam. Então, é muito de você ter essa responsabilidade de ir atrás. Mas vamos lá. No mercado em geral, a mulherada ganha menos ainda. Sim, com certeza absoluta. Eu ganhava 30% menos do que uma outra pessoa que tinha o mesmo cargo que eu. E fora isso, a gente gasta muito mais, né? A gente precisa estar bonita, a gente precisa estar com a unha feita, a minha, inclusive, não está hoje, desculpem. E o cabelo, e não sei o quê, porque se a gente está mal arrumada, a gente também é mal avaliada, e a gente não vende. E recebe menos. E recebe menos. E aí, como é que faz? Essa conta não fecha pra mulher? Não fecha. Os produtos femininos taxados, né? Cobrados em maior valor, e por aí vai. E aí, como a gente muda esse jogo? Rebola. Posso? Olha, se eu rebolasse, meu amor, eu acho que eu teria mais seguidores. Mas, cara, aí é pegar a responsabilidade pra gente. Eu gosto sempre de pensar o seguinte, é o que é, o sistema é o que é. Eu não vou conseguir mudar esse sistema, talvez nos próximos anos, em uma geração, talvez eu nem esteja mais viva nesse CPF pra poder falar sobre isso. O que dá pra fazer com o que eu tenho agora? Bem, o que me cabe agora, que tá sobre o meu poder, é eu aprender a manejar esse recurso, essa tecnologia social que é o dinheiro. E colocar minimamente ela para servir a minha vida, aos meus sonhos, aos meus princípios, ao que eu acho que a sociedade deveria ser, e assim por diante. Então é como eu vejo. O que dá para ser feito? E aí eu puxo para minha responsabilidade dentro do que eu consigo fazer. Então, a primeira gestão é a de casa. Porque o pessoal fala, eu vou investir, vou começar a investir. Não é aí. Tem que primeiro gerir a tua casa, o que funciona ali, e você, pra depois pensar no investimento, não sei o que. É isso, Ita? Inclusive empresa. Você tem uma empresa. Eu vou começar a organizar a empresa, mas aí depois eu vejo a minha vida pessoal. Amor, e como é que paga o seu prolabore se você nem sabe quanto é que tem que ser? Quanto é que custa a tua vida? Quanto é que custa a tua aposentadoria? Então, até a dona da empresa tem que saber o seu próprio salário, né? Tem. Tanto que, assim, quando eu faço consultoria de empresa, obrigatoriamente tem que atender os sócios. Não existe, eu não quero, então eu não te atendo. Porque não vai rolar. Porque no final do dia, qual é o caixa rápido do sócio? A empresa. Aí, porque o dinheiro sempre some. Não, amor, porque você sempre assalta a tua empresa. Você mesmo é assaltante da sua empresa. Olha essa frase. Toma essa, então. Meu Deus. Então, falta de gestão, fale. Eu vi que quase 50% das empresas que abrem, fecham em um ano. Por que isso acontece? Falta de gestão financeira. Lucratividade. Tem um estudo da Babson College, no livro Lucro Primeiro, do Michel Michalovic. O dado é que 70% das empresas do mundo vão à falência por falta de lucratividade e gestão financeira. Uau. É óbvio que é uma amostragem, né? Pesquisa, mas é um dado forte. Então, antes de abrir uma empresa, se prepare. Idealmente. A gente sabe que, principalmente mulheres... A gente gosta de, vamos fazendo. Não é nem isso. Necessidade. A gente sabe que tem um determinado público periférico, emergente, pobre mesmo, que às vezes não consegue emprego no mercado de trabalho e empreende por necessidade. E não porque tem um sonho, e não porque... Não, é porque, cara, ou é isso ou eu vou morrer de fome. Entendeu? E aí, beleza. Mas, à medida que ela for tendo recurso... E, óbvio, a gente tem, como você falou, órgãos que vão atender esse público, é também tentar encaixar essa necessidade de se profissionalizar para que o seu negócio, para que seja mais leve, para que de alguma forma você consiga crescer, ter lucro. E hoje você vê que dá para enriquecer começando do zero? Olha, eu não vou dizer que isso é um fato para todos, porque eu não fui estudar
pesquisar esse ponto. Mas eu gosto de usar a minha história como referência. Ah, Ítala, mas é um recorte seu, teve sorte, teve, eu também tive diversos privilégios. Mas eu acho que é possível. Não tô dizendo que vai ser fácil, não tô dizendo que todo mundo vai chegar num determinado número, mas eu acho que, quando eu falo enriquecer, você concorda comigo que se você mudar de classe social, ou se você ascender financeiramente, socialmente, de alguma forma você está enriquecendo e mudando de vida. Melhorando um pouco ali, né? Se dignificando socialmente falando, em termos financeiros, né? Fica mais fácil. Então, para mim, sim, essa ascensão social eu acredito que é possível. E como a gente faz isso ajudando a nossa família sem que a família se torne um peso? Falo isso por mim. Tenho uma família que nunca foi bem estruturada financeiramente. E depende boa parte hoje também da minha renda. E isso para mim é um desgaste até dentro do casamento. Quem é família para você? Minha mãe, essencialmente minha mãe. As minhas irmãs eu ajudo como eu posso, mas elas são adultas e eu sei que elas precisam tomar os seus próprios caminhos. E eu tenho tias que são minhas segundas mães, que a gente foi criada por elas também. São senhoras já, que ganham uma aposentadoria muito baixa. Então, pelo menos o plano de saúde eu preciso pagar, e não é um plano de saúde barato. Mas eu faço questão porque sem elas eu não estaria aqui, né? E aí, só que vem esse peso. Que é só meu, né? E que só eu sei que carrego. E que o meu marido, por exemplo, que teve uma família completamente diferente, o pai dele é muito estruturado financeiramente, ele nunca vai compreender isso. E por várias vezes que ele me questionou, eu falei, desculpa, mas você não entende o que eu sinto. Eu assumi um pouco o papel do meu pai, então, nessa família, sabe assim? E meu pai faleceu muito cedo, e ele sempre foi essa pessoa. E hoje eu ouvi de uma terapeuta isso. Márcia, mas você quer assumir esse papel mesmo? Por que você precisa? Não é seu. Você vai ajudar, mas você não precisa assumir esse papel, porque é muito pesado. Como é que você lida com esses problemas, por exemplo, dentro das suas mentorias, quando você vê que a família está sobrecarregando aquela pessoa? Principalmente quem veio de uma família pobre. Geralmente, a gente tem... É assim, né? Na pobreza, a gente se junta para poder os filhos estudarem, para um dar certo, para não sei o quê. Então, você vai se ajudando. Só que eu acho que existe algo também, principalmente da cultura de veia latina, assim, italiana e tal, essa questão das famílias, né, dos clãs. E eu vejo muito norte e nordeste assim. Muito mais até do que no sul. Meu marido é daqui, então é completamente diferente a questão familiar. Concordo. E aí tem essa coisa, um pouco da responsabilização, da gente puxar para si. Só que a gente também precisa entender que quando a gente se responsabiliza por pessoas, a gente tira delas. Primeiro que a gente se coloca no papel de salvador, né? E tem algo muito bom de ser o salvador dos outros. Só que vítima também não se fortalece e não toma as rédeas da própria vida. Então, se tem alguém salvando, tem alguém sendo vítima. E aí, no outro lado, tem uma pessoa que está sendo podada, vamos dizer assim, ou impedida de se desenvolver sozinha. Então, eu falo isso com pessoas... Eu tive pessoas muito próximas. Não vou citar nomes, que às vezes as pessoas vão ficar... Nem quem são, né? Porque eu tenho um irmão e uma irmã. Se eu falo a minha irmã... Aí ferrou já. Mas, enfim. Eu tenho pessoas muito próximas que já me pediram dinheiro e eu já dei. Depois eu me arrependi. E eu via que, na verdade, eu dava dinheiro. Sabe por quê? Porque no final do dia eu me sentia culpada de eu ter tanto e eles não terem. Só que essas pessoas também tiveram a oportunidade. E tem tempo que eu dizia assim, vem estudar comigo. Eu te ensino. Vai ficar mais leve. E essas pessoas não querem. Por quê? Então deixe que as pessoas também cresçam. Esse é o primeiro fato. Então eu não empresto mais dinheiro pra ninguém. Tem vídeo meu falando sobre isso. Por quê? Porque eu via que eu criava uma dívida emocional. Como eu não queria a culpa pra mim, eu jogava a culpa pro outro. Se eu emprestei dinheiro e ele não me paga, o que acontece? A culpa não é mais minha, é dele. Então era fácil, né, pra mim, emprestar dinheiro e livrar da culpa. E aí trabalhei isso em terapia. E não empresto mais dinheiro pra ninguém. E também não sinto mais culpa. Então isso vai evoluindo à medida que você vai se trabalhando também emocionalmente. Eu entendo essa questão de pai e mãe, principalmente em situações com a idade e tudo mais. Eu entendo. Só que ou você vai assumir pra si a ideia de essa responsabilidade é minha e eu não vou mais sentir peso, eu vou entender que é, sei lá, como se fosse um filho, apesar de que você tá invertendo, né, as ordens aqui. Ou eu vou dizer, cara, eu vou até aqui.
E eu vou Impor avisar limites. isso a essas pessoas, olha, é até aqui. E depois disso eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho os meus sonhos. E é válido realizar os próprios sonhos. Porque, poxa, se um de nós já teve que perder, né, os sonhos porque chegou na vida com a circunstância e XPTO, e a gente tá tendo a oportunidade de realizar, por que que tem que ir 2 pro buraco quando pode ir só um? Aí aquela história, na pobreza a gente se une. Não quero não me unir na pobreza. Não quero não, levar todo mundo pro buraco pra poder ficar junto lá. Então, assim, quem quiser subir, suba. E aí você dá exemplo. Eu acredito muito, eu aprendi isso na Polícia Militar. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E é impressionante, como tem uma hora que as pessoas começam, o que que você fez? Porque você não tá mais dando. Então, me ensina. E aí é essa questão mais circunstancial. Eu falo sempre assim para os meus pais que eles nunca vão passar fome ou qualquer coisa do tipo. Agora, eles querem realizar os sonhos dele, eles vão lá e eles se viram, e eles realizam, sabe? Então, também, eu não gosto de puxar para mim essa responsabilidade de que eu tenho que prover os sonhos da minha família, das outras pessoas de sangue, né? De parentesco. Então, E trabalhar com a família também é complicado, né? eu acho que complexo. depende dos limites também. A gente teve uma experiência recente aqui na minha empresa, a gente contratou o meu cunhado e a minha cunhada. E foi maravilhosa a relação, maravilhosa. A gente cresceu muito, a gente uniu os laços, assim. Foi incrível. A gente tá com uma relação, inclusive, agora de família muito mais unida. Mas eu acho que desde o começo, a gente colocou limites muito claros, a gente fez contratos muito claros, a gente deixou tudo muito pautado, assim, na legalidade. Não pode ser muito de boca. Não De dá. forma alguma. Aí é com ninguém, nem com o marido. Nem com o marido. Tudo no papel. E essa relação, bom que você falou marido. Porque também é complicado dentro de casa essas finanças, né? Sim. E isso é a causa da maior parte do divórcio do Brasil. Hoje é financeira a causa. Eu não sei do mundo, mas eu chutaria. Eu entrevistei a Patrícia Lages, não sei se você conhece, mas ela é educadora financeira também da Record e tudo. E ela falou, Márcia, boa parte dos maridos das mulheres não conversam sobre dinheiro. Não. Isso é tão preocupante Uhum. e é por isso que acaba, porque comunicação é tudo. Vamos dar uma dica pra essa galera que tá assistindo a gente aqui? Como é que a gente fala? Tem que falar antes de casar, né? Antes de casar? Deveria. Opa. Deveria. Tem dívidas, amigo? Não tem? Como é que você lida com dinheiro? Porque assim, tem gente que não sabe. Mas, a depender do tipo de dívida que um cônjuge faça, você vai herdar a dívida, até se você separar. Meu Deus. Pois é. E aí, tem sim que ser tudo conversado. O que já há de patrimônio, o que não há, como é que vocês vão lidar junto, é tudo de todo mundo, não Como é? você faz? Posso saber? Claro! Quando a gente se conheceu, eu e meu esposo, nós já tínhamos vidas financeiras estruturadas. O Vini, ele vem de uma educação e de uma formação, ele nunca se endividou, então, mas veio de uma família também que se construiu, sabe? Ele conquistou também tudo que ele tem hoje e nós construímos juntos a nossa empresa. Então, desde o começo, a gente sabia que quando a gente estava juntando, então a gente fez a comunhão parcial de bens e tudo é nosso ali, porque a gente se construiu juntos. A nossa empresa é nossa, mas está tudo no papel, a gente tem acordo de sócios. Se acontecer de um morrer, de um ficar doente, de um ficar em coma, como que o outro sócio pode, e onde que entra famílias aqui, porque tem questão de herança, como que é tudo isso? Tudo isso está em papel. Nosso setor jurídico fez todo esse detalhamento. E a gente tem contas, e a gente tem, cada um investe por si, mas a gente conversa sobre investimentos até para quê? Cara, eu tô investindo nisso aqui. Você tá investindo nisso aqui? Não vamos colocar no mesmo investimento, não, para não ficar. Não aumentar o nosso risco familiar? Vocês não juntaram os investimentos. Não tem como juntar no Brasil. Não tem como investir numa conta conjunta. É sempre num CPF. E aí, olha que risco, né? Muita gente diz assim: vou deixar pro meu marido tomar conta. Eu tô falando aqui marido porque geralmente é o que acontece estatisticamente. Aí as pessoas dizem: não, meu marido toma conta, tá tudo certo. Ele me mostra. Tá bom. Mas se ele entra em coma, se ele morre, se ele é preso, se ele... Tá no CPF dele, minha gata, como é que você acessa? Porque vai para inventário. E aí essa pessoa passa um tempão, muitas vezes em situação de vulnerabilidade financeira, passando perrengue, porque ela deixou tudo no CPF. Então, pelo menos o que eu ensino aqui na minha metodologia vocês querem, é tudo de vocês? Então vai 50% para cada conta. E aí, investido em cada CPF. Por quê? Porque teve qualquer problema, para qualquer um dos lados, o outro tem acesso a um dinheiro já e
Enquanto isso tá em inventário, enquanto isso tá chegando pra você, você não passa um perrengue desnecessário. E nós, mulheres, que gastamos mais, a gente tem que contar esses gastos pro marido ou a gente tem que ter a nossa liberdade? Porque assim, meu marido jamais ia aceitar que eu comprasse uma bolsa de 20 mil. Uhum. Por mais que eu tenha essa vontade e esse dinheiro pra isso nesse momento. Eu vou me agradar e vou comprar. Como é que funciona isso? Você falou algo muito importante. Comunicação. Acordos. Qual é o nosso acordo? Então, beleza, é tudo nosso? É tudo nosso. Mas cada um vai... Desse tudo nosso, é como se cada um tivesse a sua parte pra gastar como você quiser. Não mete a mão nos meus gastos. Então, esse é o primeiro ponto. Então, tanto ele quanto você podem gastar com o que quiser sem dar satisfação pro outro. Ainda que ele diga, olha, comprei isso aqui, foi X, você diga, comprei isso aqui, foi Y, mas ninguém pode julgar ninguém, porque cada um tem o seu próprio dinheiro. Isso aqui não transbordando pro casal em, beleza, pra fazer esses meus gastos, eu vou criar uma dívida e essa dívida é nossa. Não sendo isso, beleza, acordos. E tem também, por exemplo, nós somos sócios, eu e meu esposo, e a gente tem a empresa. Quando eu tô aqui, quem pagou o terno, quem pagou as joias, quem pagou a maquiagem, quem pagou minha bolsa, quem pagou meu sapato, foi a minha empresa. Porque eu sou a minha marca pessoal. Quando eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu não tô luxando. Então, a gente entende esse manejo, a gente faz acordos. Ó, vou comprar uma bolsa de 20 mil. Tá tudo bem ser na conta da empresa? Por quê? Porque eu vou usar nesse tipo de evento. E pra mim é importante. Tá tudo bem. Não é nem pra mim importante, ele É o meu entende os trabalho. códigos sociais. Sim. Então, a gente consegue entender isso aqui. Agora, não, eu quero fazer, sei lá, uma massagem diferentona e vai ser... É minha. Beleza. Aí eu não vou fazer na meu. empresa. Aí é minha. E eu pago. Lá da minha parte, que é minha. Então, nós recebemos da empresa nossos salários. E aí, cada um tem o seu salário. E cada um, a gente paga as contas de casa e o que é comum na mesma proporção, porque a gente recebe o mesmo salário da empresa. E o resto, cada um se vira. E cada um faz os seus investimentos. Exato. Perfeito. E quando, por exemplo, é uma viagem conjunta... Isso, é dos dois. É dos dois, todo mundo Isso. divide as suas partes. Eu pago, eu também faço isso em casa. Você paga a passagem, eu pago o hotel. A gente cada um coloca vai- tudo Tudo no papel. no papel. Ai, meu Deus. É. E aí sai 50-50 mesmo. Ninguém tem a sensação de que um tá pesando mais que o outro, sabe? Você não fica neurótica com isso, com números assim? Ou você já se pegou meio que... Não, pra você sempre foi algo... Sempre é uma palavra muito forte, eu já fui super endividada. Até 2014 eu era uma pessoa extremamente ansiosa. E eu, na época ali também da depressão, eu tive crise de pânico, então assim... Mas eu já fui uma pessoa ansiosa. Em 2014 eu descobri a meditação. E antes que alguém me fale, negócio rarebo, não sei o que lá, namastê. Ai, porque a gente teve a Aline agora no BBB e a Aline é... Tem preguiça. Mas é que ela, faz a meditação parecer ruim. Mas não é, né? Então, Não, assim, é maravilhoso. Eu tô buscando agora para o lado científico mesmo da coisa. Da respiração. A meditação enquanto uma respiração consciente. E uma autopercepção. Dali em 2014, para eu mesma me transformar, eu descobri a meditação e eu fui me transformando numa pessoa mais equilibrada, emocionalmente, muita terapia, enfim. Hoje, eventualmente eu sinto alguns tipos de ansiedade? Sim, mas principalmente em relação a questões da empresa. Em gestão não é nem gestão financeira, mas da empresa em si. Porque Que tem uma pessoas, pressão. né? Exato. Então, em relação a isso. Mas eu não me recordo de ter, como eu tinha antes, lá em 2014, de me denominar uma pessoa ansiosa. Para nada. E a meditação mudou a minha vida. Você faz todo dia? Todo dia também é uma palavra muito forte. Às vezes a gente viaja, mas eu tento, e principalmente quando eu tô notando que o meu corpo tá ficando, que eu tô reagindo mais às coisas, que eu tô ficando esquisita, que a minha cabeça tá esquisita, que eu tô com vozes intrusivas na cabeça de uma forma esquisita, eu dou mais foco pra meditação, pra respiração. E depois que eu me tornei neurocientista, cara, a respiração consciente, ela quebra uma crise de ansiedade. Quebra. É esse o remédio de uma crise de ansiedade. Eu vou te dizer que um dia eu tava muito mal, aí a minha terapeuta, antes de começar a sessão, ela falou, calma, a gente vai respirar. É isso. Porque te traz de novo pro presente. Tira tudo da tua cabeça. Calma, eu vou fazer um exercício de 5 minutos. O jeito que eu tava falando no começo da sessão mudou completamente. Ela falou, Márcia, você tem que ver o jeito que você tá falando agora, depois disso. Olha o quanto te transformou. Aí eu, meu Deus, eu preciso fazer todo dia. Porque eu sou essa pessoa ansiosa ainda. Então, eu acho que é isso. E salva a vida, né? Porque volta, Total. o teu cérebro volta a funcionar. Total. Você sai literalmente, né, do sistema
reativo, Uhum. né, ancestralzão lá, e passa a pensar com córtex pré-frontal. Só isso, cara. E uma respiração, coisa tão simples, né? Essa tecnologia tão antiga, tão cara. A respiração do quadrado, ela te ensinou? Sim, essa do quadrado, essa mesmo. Vou deixar aqui Fala, pra vamos lá. galera. Inspira em 10 segundos. Segura a respiração por 10 segundos. Expira em 10 segundos. Tô fazendo rápido só pra gente... E segura a respiração por 10 segundos antes de inspirar novamente. Repete o ciclo até se sentir mais calmo. Você sabe que isso pode ser feito, por exemplo, antes de uma apresentação, antes de uma palestra, antes de uma apresentação para o público em geral, antes de um vídeo que você tem que fazer. Qualquer coisa que você vai fazer que é importante, você faz esse ciclo, não é? Só para te acalmar. E melhora tudo, melhora a voz, melhora a consciência. Tudo. Você sai de reagir, de uma adrenalina lá em cima, de estar num sistema de medo, de luta e fuga, e você passa a pensar, literalmente, não mais reagir. É tão simples quanto isso. Ítala, tem muita coisa que a gente queria falar, mas o tempo é curto. E aí, eu queria que só você detalhasse um pouco o seu método, como funciona para as pessoas se inscreverem. E tem muito de neurociência nele, né? Muito, Óbvio. Muito. Então, não é muito. só financeiro. Você aprende a lidar também com as suas emoções, que tem tudo a ver com dinheiro. Sim, a gente pega para toda a parte de viés comportamental financeiro, né? E Tem aberta turmas? Como que funciona? Sempre tem aberta. Então, a gente hoje tem uma escola mesmo estruturada, tem vários cursos. Então, curso para pessoa, tem a comunidade para pessoa física, que aí é um programa de 1 ano, ensino tudo. Desde a parte de neurociência, a parte de casais que você falou, a parte de família, a parte de pet e investimentos para aposentadoria, investimentos no exterior, em cripto, tudo do zero. Da forma como eu gostaria de ter recebido lá atrás. A gente tem a formação para consultoras financeiras ou para empresárias que queiram administrar ou entender minimamente a empresa a partir dos números. Não que ela vá fazer, ela pode contratar alguém, mas ela vai saber supervisionar. E a gente tem uma mentoria de negócios de finanças. Então, essas mulheres que querem ter o negócio que eu construí, que querem escalar o negócio, aí a gente tem a mentoria. Tá sempre tudo aberto. Eu encontro onde? No perfil? Link da bio. Link da bio. Tem tudo. O perfil da Ítala tá aparecendo aqui. Ai, o que você diria pra gente encerrar pra essa mulherada? É possível, então? Eu ia falar exatamente isso. Eu só ia falar isso. O que você deixa de mensagem? É possível. Olha, a gente tá em sintonia. É possível. É possível. O que você quiser da tua vida. Seus sonhos, a vida que você deseja, o relacionamento que você deseja, a saúde que você deseja. Pra mim, nossa, eu vivi muitos milagres pra dizer que não é possível. É possível. É possível. Que linda. Muito obrigada, Ítala. Ai, prazer estar aqui, querida. Posso ser sua mentora? Eu vou lá me inscrever. Amém, Mentora amém. não, né? Mentorada. Sim. Posso? Com certeza. Vamos conversar mais sobre isso? Claro, Ah, eu claro. preciso. Vai ser uma honra. Acho que eu te tô numa ajudar. fase da minha vida que eu tô precisando Só se você mesmo prometer dizer a organizar. outras mulheres que é possível. Tá bom. Eu vou Fechada. prometer e vou falar muito sobre Amém. isso. Eu posso Amém. ser a sua garota propaganda. Amém. Belíssima. Amar. Já Amém. pensou? Fechado. Fechadíssimo. Pronto, tá gravado, Tá hein? gravado. Faça seu compromisso público. Vou fazer meu compromisso público. A partir de agora eu sou mentorada da Ítala Santos. Tá bom. Dos anjos, perdão. Ai, Todo meu mundo Deus. no céu, tá todo Por mundo quê? no céu. Tá todo mundo no céu. E eu tenho um É. filho também, que é o meu anjo, Gabriel. Ai, que... Ai, deixa eu te falar uma coisa que eu acredito muito. Eu vou pra Paris com ele. Ai, que delícia. E aí, pra fazer o Fina. planejamento dessa viagem, eu acredito muito em Deus. Eu comecei a louca das passagens e comecei a procurar passagem. Todas 5 mil, muito caro e tal. Teve um dia que eu tava tão mal, tão Vamos triste. mudar essa vida. E aí eu falei assim, ai, não vai rolar, eu acho, pra realizar. Ele vai fazer 10 anos, eu queria dar esse presente, porque o sonho dele não é a Disney de Orlando, é a Disney de Paris, porque ele é uma alma velha. Ele é uma alminha velha. Gente. Não, eu vou te contar várias coisas que aconteceram comigo depois, fora do ar. Aí, eu acordei um dia triste, eu tava numa situação muito difícil, e abri meu celular e vi o Google Flights. Juro pra você. Eu paguei R$2.000 a passagem pra Paris, ida e volta! Mas eu vou te ensinar a ganhar a executiva comprando Com suas milhas. bolsinhas. Comprando suas bolsinhas. Então, eu já faço algumas coisas em relação a milhas, mas eu aprendi a mexer no Google Flights. Inclusive, eu quero fazer um curso disso pra galera na internet, porque todo mundo que eu falo, ninguém sabe usar. E aí, eu já quero também monetizar com esse meu conhecimento. E aí, eu comprei as passagens de R$2.000 e de volta de 10 vezes em R$400, sem juros. Arrasou. E aí, eu falei, Deus, Valeu, Deusão. não preciso ficar pensando que eu não vou. Aham. Eu queria tanto ir que tu me mostraste que eu posso. E ele deu, e agora o planejamento é juntando dinheiro pra fazer o que a gente quer e tal.
Mas, pelo amor de Deus, tudo que a gente quer na minha vida, as coisas vêm. Amém. Vem. Por isso que eu falo. Quando eu vi teu conteúdo, eu falei, eu quero ela perto. Porque eu acho que tem a chave que eu tô querendo mudar já tem um que lindo. tempo. E eu acredito muito nas conexões. Sabe o que eu falo? Você já me viu falando isso nos stories? Eu falo assim, eu tenho um caderninho de conversas com Deus. E aí sempre eu digo a ele, e eu digo que eu sou a filha preferida de Deus. Eu digo, só traz as tuas filhas preferidas. E aí, ó, que lindo, ele conectou. Tem trazido uma galera muito legal. Isso, maravilha. E quanto mais a gente mostra que pode, mais mulheres se conectam. Eu tinha um professor que falava, Márcia, o teu objetivo é iluminar. Iluminar. Não é a tua luz que importa, é a luz que acende no outro quando você ilumina. Que linda. É isso. Beijo! Obrigada a todo mundo que ficou. Também vou deixar o arroba do Estúdio Soul Roscast aqui pra todo mundo que quiser ter o seu conteúdo no outro nível. Vai falar com o Rafa, que ele prepara tudo pra você, ó. Nosso estúdio na Barra Funda, com todos os equipamentos, com toda a pós-produção. Deixa aqui, vou deixar o arroba pra vocês mandarem um direct. Pode falar que viu aqui no MDCast que tem um desconto, tá bom? Beijo!